Fala, vai o editorial do Fórum 11:30. Hoje eu vou falar aqui para vocês do Monark, o primo da Calói, aquele cara que, que faz um programa chamado Flow, né? Flow, um podcast bacanudo aí, segundo as pessoas mais descoladas, tal. Então, os caras defendem liberdade de expressão absoluta. E agora entramos numa seara onde esse debate começa a crescer para todos os lados. Ou seja, até onde deve se defender a liberdade de expressão? Qual é o limite da liberdade de expressão? E mais do que isso, qual é o limite da defesa de organizações, né, extremistas dentro desse conceito de liberdade? O Monark, né, eu não vou poder passar o vídeo aqui, adoraria. Acontece que eu vou ser punido pelo YouTube, porque é um vídeo do Flow, né, mas muitos de vocês devem ter assistido. O Monark simplesmente fala para a Tabata Amaral, ao lado do Kim Kataguiri, o cara do MBL, moderninho do Moro, né, que é a favor da criação de um partido nazista. Um partido nazista. Ou seja, eu não precisaria traduzir, mas assim, o nazismo é o quê? É um movimento que matou milhões de judeus, ciganos, perseguiu gente de esquerda, matou comunistas, que defende, que é contra os grupos LGBTs, que é racista, que é tudo que vocês sabem. A organização de um partido como esse provavelmente teria esse programa. E o Monark defendeu isso. E aí, na sequência, algumas pessoas falam, mas ele está defendendo o direito deles se organizarem, de eles terem expressão. Qual é o problema entre essas pessoas? O Glenn Greenwald fez um tweet usando, a meu ver, de forma equivocada, uma fala do Chomsky, que diz, olha, eu sou contra a prisão de alguém por ter uma opinião da qual eu discordo, e nesse sentido eu sou a favor da liberdade de expressão, para dizer o seguinte, que nos Estados Unidos, intelectuais de esquerda como Chomsky defendem essa babaquice, que é a liberdade de expressão absoluta, que permitiria, por exemplo, que alguém chamasse o outro de macaco no campo de futebol. Qual o problema? Se é liberdade de expressão, eu posso me expressar. Eu te acho macaco, posso te xingar, posso ir num juizado e desacatar um juiz e chamar ele de babaca, trouxa, porque o exercício da minha liberdade de expressão deveria permitir isso. A questão é que está se fazendo uma confusão absurda sobre os limites da liberdade de expressão e os direitos humanos, e os direitos individuais, e os direitos das minorias. E também está se fazendo uma confusão absurda a respeito do que é cancelamento e do que é dar espaço e divulgar ideias que tenham entre o seu conteúdo o discurso do ódio, a injúria e a difamação. Inclusive, um site progressista, que eu fiz um debate recente sobre isso, tem defendido esse tipo de ideia. Que se você não abre espaço, para pessoas, todos os espectros do campo progressista, você está cancelando alguém. Não, não se deve abrir espaço para quem usa da difamação e da injúria, para quem defende teses que são preconceituosas, que podem resultar em morte de pessoas, como, por exemplo, a tese contra a vacina. Quando você dá espaço para esse tipo de gente, você está fazendo o contrário. Não é que você está deixando de cancelar. Você está dando palanque para que essas pessoas se estabeleçam e consigam mais seguidores e possam ampliar a sua voz na sociedade e abrir um pouco mais a janela do que deve ser
considerado ou não razoável dentro de uma sociedade democrática. Tem, inclusive, um termo para isso, que é janela de Overton. Né? O que foi esse Overton? Um cara de um think tank americano que dizia que você vai abrindo a janela aos poucos para se posicionar do ponto de vista político. Era o que Olavo de Carvalho ensinava para os seus seguidores. Você tem que contrapor as ideias socialistas, tal, com um radicalismo do outro lado, porque aí você vai aos poucos naturalizando certas falas e certas defesas de ideias. E assim foi que o Bolsonaro ganhou a eleição, porque de repente ele foi naturalizado pela mídia a partir de aberturas de espaço, como o CQC dava a ele. O CQC permitia que o Bolsonaro fosse ao seu programa porque ele era um deputado. Então a gente vai dar espaço aqui para ele aparecer, para ele defender suas ideias. Ah, elas são curiosas, elas são do folclore político. Então, o Bolsonaro estando aqui, a gente acaba cumprindo um papel democrático. Porra nenhuma, para dizer o português claro. Você não está cumprindo papel nenhum democrático, você está simplesmente dando palco para pessoas que podem fazer o que o Bolsonaro está fazendo para um país. Essa é a questão que está colocada. Esse monarca tem que ser preso por defender um partido nazista no Brasil? Não, eu estou dizendo isso. Então, por que o Glyn está dizendo que o Chomsky fala que é contra a prisão dessas pessoas? Não estou defendendo a prisão dele. Eu estou defendendo a proibição de um partido nazista com esses ideais que o nazismo defende, porque eles são contra a Constituição brasileira, são contra a Declaração dos Direitos Humanos, são contra qualquer pacto democrático social razoável de um país que se queira civilizado. E isso tem que estar estabelecido e regrado para que haja um espaço de convivência e de vida nas diferenças. Ah, mas as diferenças têm limites para você não abrir a janela de Overton. Para, por exemplo, naturalizar a escravidão, que foi naturalizada no Brasil durante muito tempo. O Estado de São Paulo tinha classificado para venda e compra de negros. Direito à liberdade de expressão. Vamos, como é que é? Vamos cancelar o Estadão por isso? Ô amigo, acorda. Esse argumento não fica em pé. Se a gente for deixando abrir essa janela, daqui a pouco vai ter gente defendendo, sim, a escravidão no Brasil, a volta da escravidão. Como tem gente hoje defendendo o nazismo. Imagine há 20 anos, isso era incabível. Parece que vai havendo um esquecimento, que vai abrindo possibilidades. E aí você vai encontrando no meio do caminho pessoas que vão conciliando com essas opiniões, né? Que começam assim: fulano é da CIA, não assina. Também porque as ameaças estão em todos os lados. Da desqualificação do debate e a de destruição de um pacto mínimo de consciência democrática e um pacto mínimo do que é qualidade jornalística e de até onde a gente abre espaços para certas opiniões e qual o compromisso dos veículos para com essas opiniões. Se não tiver esse pacto muito bem contornado, a gente acaba caindo nesse abismo do vale tudo. É esse vale tudo que vai nos trazer um bem viver melhor? É esse vale tudo do que eu posso xingar quem eu quiser, do que eu bem entender, do que eu posso defender as ideias mais abjetas e absurdas do ponto de vista humano, que vai nos garantir esse tipo de espaço democrático? É essa a defesa que a gente faz?
Essa é a questão que tem que ser colocada, né? Diferente de criminalizar a opinião, é não dar espaço a esse tipo de opinião e impedir a organização no espaço democrático da defesa desses ideais. É disso que se trata e é isso que precisa ser combatido por todos aqueles que prezam, de fato, a liberdade de expressão, que prezam, de fato, a democracia, que prezam, antes de manada, os direitos humanos e combatem a desinformação e a fake news. Não dá para combater desinformação e fake news abrindo espaço para desinformadores e produtores de fake news. Não dá para defender os direitos humanos defendendo a organização de um partido nazista. Não dá. Era isso que tínhamos para hoje neste Fala Rovai. Graças a todos, todas e todas. Besitos!